Então, é um paciente que usou esteroide anabolizante por alguns anos, sem acompanhamento, sem o controle adequado, e que desenvolveu um hipogonadismo secundário por conta da inibição do eixo hipotálamo-hipófise, e com isso acabou desenvolvendo infertilidade. Então vamos falar um pouquinho sobre o hipogonadismo, o tratamento do hipogonadismo, opções além da testosterona. Então, a definição de hipogonadismo, eu tenho uma insuficiência testicular, que ela pode ocasionar diminuição na produção de testosterona ou uma incapacidade de produzir a quantidade adequada de espermatozoides. Essas doenças do hipogonadismo em geral, elas podem afetar qualquer parte do eixo hipotálamo-hipófise gonadal. Então, a gente tem o hipogonadismo primário, que é quando a doença começa no testículo, e o hipogonadismo secundário, quando o acometimento ele está na hipófise ou no hipotálamo. Então, vamos relembrar da fisiologia, que é para isso que a gente está aqui hoje. O básico lá, o hipotálamo então produz o GNRH pulsátil. Lembra que o GNRH ele é importante que seja secretado de forma pulsátil. Se não for de forma pulsátil contínuo ou tiver alguma alteração nesse eixo, isso já pode desencadear um hipogonadismo. Então, o GNRH é produzido de forma pulsátil, vai até o gonadotrofo na hipófise anterior e vai produzir o LH e FSH. O LH e o FSH, eles vão ter funções distintas no testículo. O LH, ele vai agir nas células de Leydig, então fica fácil de gravar porque é LL. LH nas células de Leydig, que são as células do testículo que vão produzir a testosterona. E o FSH, que age então nas células de Sertoli, que é que vai produzir então os espermatozoides. Lembrando que a testosterona ela é imprescindível, ela é essencial para que seja também produzidos os espermatozoides. Tá? Então, o hipogonadismo ele pode ser primário ou secundário, e ele pode ser de fundo orgânico ou funcional. Então, as causas orgânicas do hipogonadismo são as causas, podem ser de causa congênita, ou seja, já nasceu com algum defeito, pode ser uma causa estrutural destrutiva. Geralmente são causas irreversíveis. Então, um trauma ou uma doença congênita de uma criptorquidia, uma criança com um defeito já no eixo do nascimento, já é uma causa irreversível. E as causas funcionais, que geralmente são reversíveis. E nas causas funcionais, o tratamento de escolha, o tratamento indicado é a testosterona, mas a gente vai ver que existem outras medicações que também podem fazer o tratamento do hipogonadismo alternativo à testosterona. E aqui citando as causas, então as causas de hipogonadismo primário, orgânicas, então síndrome de Klinefelter, a criptorquidia, anorquia, quimioterapia, irradiação do testículo, orquiectomia, orquite, cachumba, trauma, torção testicular e idade avançada. São causas orgânicas de hipogonadismo primário, ou seja, causas que vão acometer diretamente o testículo. Nós temos também o hipogonadismo primário funcional, ou seja, pode ser transitório. O uso de medicações, como os inibidores de síndrome androgênica e a doença renal em estágio avançado. Hipogonadismo secundário, a gente vai ter tumor de hipófise, por exemplo, síndrome de sobrecarga de ferro, doenças infiltrativas ou destrutivas do hipotálamo e hipófise, e o hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático. Na aula online que a gente falou lá no nosso outro encontro, nós falamos de algumas causas genéticas desse hipogonadismo idiopático, né? Algumas causas de alguns genes que podem desencadear esse hipogonadismo. E o nosso caso clínico,
o hipogonadismo secundário de causa funcional. Hiperprolactinemia, uso de opioides, os esteroides anabolizantes, glicocorticoides, abuso de álcool, maconha ou doenças sistêmicas, principalmente doenças hepáticas e também doenças cardíacas e pulmonares. A obesidade grave e o hipogonadismo causado pelo exercício extenuante também entra aqui, como um hipogonadismo secundário de causa funcional. E qual que é o quadro clínico esperado para o paciente com hipogonadismo? Então, desenvolvimento sexual incompleto ou atrasado, a perda de pelos pubianos, os testículos inferiores a 6 centímetros cúbicos. Nesse caso, o paciente que a gente discutiu, o caso clínico, ele tinha de 10 centímetros, não chegava a ser tão diminuído, mas tinha já uma redução na sua função. Redução da disfunção sexual, redução das ereções espontâneas, pode haver ginecomastia, infertilidade, baixa massa óssea, redução da energia e redução da força muscular com aumento da gordura corporal.